inteligente e soberano, capaz de identificar sempre o melhor caminho, rever suas posições, porque o certo ou errado é o estado da arte da reflexão, num certo momento da sua vida prática, concreta, no mundo que é aquele e nenhum outro. Talvez você imagine que tenhamos que pagar pedágio e respeitar o legado de nossos antepassados. Muita gente é assim, tradicionalista. Legitimidade tradicional. Se sempre foi, é porque deve estar certo. Pois é, meus amigos, pensemos juntos. Os legados deixados pelos nossos antepassados nunca nos proporcionaram uma convivência francamente feliz. A humanidade, na verdade, nunca conviveu muito bem. Sempre estivemos muito longe de uma convivência fraterna, de uma convivência boa e sadia entre todos nós. Portanto, aquilo que os outros consideravam certo não tem que nos escravizar. E depois, não nos exime da responsabilidade de repensar tudo, porque afinal de contas, se os passados e nossos antepassados tivessem nos deixado respostas certas, certamente já teríamos eliminado boa parte da canalice que continua nos acompanhando. Portanto, nada nos exime da responsabilidade de continuar deliberando soberanamente sobre a convivência. A ética não é outra coisa senão isso. Mais do que isso. Da mesma maneira que o passado nunca nos deixou um legado confiável, o mundo em que vivemos nunca foi vivido por mais ninguém. Os pós-modernos, eles bravateiam com alguma razão. O mundo sempre mudou, mas agora muda mais rápido que nunca. Portanto, como você pode imaginar que se discutisse sobre o certo e o errado na internet antes da internet? O certo ou o errado no Facebook antes do Facebook? O certo ou o errado no Twitter antes do Twitter? A ética não é uma teoria sobre a convivência. É uma reflexão para a prática, para a vida. É reflexão sobre a vida e vida regida pelo pensamento. O mundo sobre o qual a ética deve pensar é o nosso, nenhum outro. E, portanto, é claro, cabe-nos a nós a responsabilidade de pensar sobre o mundo, que é o único que nos toca viver. Espero que tenha entendido. A ética passa por uma interação permanente, um debate permanente, uma disposição permanente para o diálogo e para a argumentação. E é por isso que eu estou convencido de que muitos dos códigos de ética são de tal maneira enrijecidos, que fazem acreditar em verdades absolutas e que, de certa maneira, acabam influenciando a todos, no sentido de dispensá-los para uma reflexão permanente, crítica e permanente sobre as novas situações de vida, claro, não contempladas por nenhum código já caduco. Muitas vezes, por acreditar que a verdade já está no código, acabamos nos dispensando de pensar a cada segundo sobre o melhor jeito de viver, o melhor jeito de conviver, naquela segunda-feira que é inédita, que nunca foi vivida antes e que nos obriga a encontrar um mundo que antes não existia ainda. Por isso eu convido a todos, não para reproduzir os enganos das outras categorias, nem mesmo para reproduzir os enganos já cometidos por nós mesmos, mas para assumirmos a responsabilidade de criação de um espaço público permanente, aonde os argumentos apareçam sempre, aonde o contraditório seja bem-vindo, aonde ninguém seja punido por dizer o que pensa, aonde cada um tenha altivez, dignidade e condições intelectuais e emocionais para defender os valores que gostaria que fossem respeitados por qualquer um. E neste caso, a ética será viva, será um debate permanente. E a cada mundo, a cada deliberação, a cada situação inédita e virginal, para a qual teremos que dar uma resposta, não vamos buscar num código de ética já ultrapassado, mas na nossa inteligência, no nosso espaço público, no nosso debate, na nossa interação, na nossa vida compartilhada. Por isso, o convite está lançado. E talvez muitos erros com isso possam ser evitados. É por isso que eu digo aos meus alunos no primeiro dia de aula: a primeira aula é obrigatória, para você definir comigo as regras do jogo. Não é outra coisa a ética. Quem convive decide o certo e o errado da convivência.
Você vindo na primeira aula, você vai aprender que valores eu respeito ao ensinar, que valores eu gostaria que fossem respeitados ao aprender. Gostaria de te ouvir também, para que a gente fechasse as regras do jogo. Depois você volta se quiser. Faça da presença neste curso um exercício de moral, de liberdade. Volte se quiser. A maioria volta. Quase todo mundo volta. E ainda traz a mãe. Professor, eu voltei para casa, contei como foi a primeira aula, minha mãe não acreditou, trouxe para ela ver. Dá para ela entrar? Deixa eu ver a mãe primeiro. O que o menino queria mostrar para a mãe? Você poderia dizer, a aula, não é verdade, seja rigoroso. A primeira aula que ele gostou, jaz, num passado irrecuperável. Assim mesmo ele veio para a segunda aula. Uma segunda aula que ele não podia verificar. E trouxe a mãe. Você já aprendeu como isso chama. Confiança no professor. Mas essa confiança tem por objeto o que exatamente? A aula é outra. O professor, em certa medida, é outro também. Em permanente deterioração física, não morreria se permanecesse. Os prédios da universidade se deterioram, sobretudo os da pública. Nada parece permanecer no mundo. Você envelhece, os prédios também, os temas trocam, a voz do professor se esvai, mas ainda assim o menino trouxe a mãe. É sinal que alguma coisa ele confiava que fosse permanecer da primeira para a segunda aula. Meus amigos, pare para pensar. Isso nada mais é do que sustentabilidade. O que os franceses chamam, a meu ver, com maior pertinência, de durabilité. A palavra durabilité é mais explicativa. Sustentabilidade é isso mesmo, é o que pode durar no meio de um mundo que é fluxo. E você perguntará, o que é que pode durar no meio da matéria que perece e se deteriora? A resposta é uma ideia. E a ideia da ética é o valor. Sustentável é o valor. Durável é o valor. A aula é outra, o professor é outro, o tema é outro, os valores são os mesmos. Eu tenho 3. Energia, exemplos e palavrão. Esse é o meu banner, esses são os meus valores, esse é o meu jeito de dar aula. Se você gostou, volta. E traz a mãe. Se você não gostou, não é obrigado a voltar. Todo mundo tem que agradecer você quando você é fiel aos próprios valores. Essa fidelidade aos próprios valores, acredite, é condição da confiança em você. Perceba, se a ética é o resultado de uma interação privilegiada, aonde vamos alinhar valores, é normal que a fidelidade a si mesmo seja condição de um alinhamento confiável. E assim, por onde quer que eu vá, em qualquer lugar do país, representando a minha universidade ou não, você encontrará energia, exemplos e palavrão. E com isso quem gosta volta sempre. Com isso quem gosta volta sempre e encontra o que queria encontrar. Exemplo maior de sucesso nessa interação em que alinhamos valores e com isso acabamos alinhando expectativas também. Obtendo satisfações também. É claro que ser infiel é tentador. Ser infiel é tentador por quê? Ser infiel é tentador porque graças à tua infidelidade você consegue atender melhor a uma demanda que os economistas chamam de heterodoxa. A demanda heterodoxa quer dizer o quê? Tem gente que espera que você seja X, tem gente que espera que você seja o contrário de X. Para vender para os dois, vai ter que mentir para alguém. Talvez para os dois. É o que recomenda o vendedor Pitbull. É livro que você pode ler. No vendedor Pitbull você tem expressões como ética à la carte, valores customizados, moral líquida. E agora os teus valores estão à mercê da demanda. Seja o que o cliente quiser. Está escrito lá. Eu abro e fecho aspas. É bem bacana. Sendo o que o cliente quiser, você consegue vender para todo mundo. Você ganha prêmio. Você ganha bônus, promoção, foto no jornal interno da empresa. É bem bacana. Você é o vendedor Pitbull. Bateu, você vende mesmo. Afinal, o foco é no resultado, não é?